Evangelho de João, capítulo 21. A partir do verso 21 ao 23, diz assim: Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Verso 22, respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar? Deus, pela obra do Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, porque sem Ti não poderemos compreender a beleza da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua direção. Portanto, Senhor, guia-nos com a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana eu estava atualizando algumas notícias e eu vi uma entrevista no site da UOL Folha de São Paulo, do ex-ministro José Dirceu. E o José Dirceu, sendo questionado pelos repórteres sobre esse processo todo que se arrasta aí, ele disse o seguinte: o que está acontecendo comigo, palavras dele, é uma grande perseguição contra a minha pessoa. E aí o repórter perguntou: a perseguição contra a sua pessoa, quem está perseguindo? Ele disse: os ministros do Supremo. É uma perseguição política contra mim. E a repórter, muito inteligente, bem informada, disse: senhor ministro, é interessante a sua colocação, porque a maioria dos ministros ali foram indicados pelo PT. Inclusive o Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula. E aí você percebe ali na reportagem que ele perde um pouco o chão, né, e fica assim meio perdido. Ele diz: não, mas também tem a imprensa. E aí começa a falar um pouco sobre isso. Bom, eu queria, não sei se vai dar para projetar lá, tio Carlos, mas eu queria pensar um pouco sobre essa frase que está aí no verso 22. No verso 22, Jesus diz: o que te importa? O que te importa? Vamos entender um pouco esse texto e o contexto dele para ver o que esse texto tem a ver com a nossa vida. Esse texto acontece depois da ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos 3 personagens nesse texto: Pedro, João e Jesus. Antes desse momento aqui, quero lembrar vocês que Pedro havia negado a Jesus Cristo 3 vezes. No caminho para a crucificação, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus falou para ele, antes da crucificação: Pedro, você vai me negar em menos de 24 horas. E por 3 vezes isso aconteceu logo que Jesus foi preso. Pedro chora amargamente, Jesus é morto, colocado no seu túmulo, ressuscita ao 3º dia, aparece aos discípulos e inclusive manda chamar especialmente a Pedro. Pedro vem e, no contexto desse texto, por 3 vezes declara agora o seu amor incondicional a Jesus Cristo. Então nós percebemos uma mudança na atitude de Pedro. Só que Pedro é Pedro, e Pedro não muda tão rapidamente assim para a sua perfeição plena, assim como nenhum de nós aqui tem perfeição plena. E depois desse momento em que ele confessa seu amor a Cristo 3 vezes, o Cristo já ressuscitado, diz esse texto que Jesus Cristo, vou andar em câmera, diz o texto que Jesus Cristo chega e diz assim: Pedro, vamos ali comigo que eu quero bater um papo com você. É a tradução revista e atualizada do pastor Leonardo. Aí Pedro diz assim: vamos embora. E aí diz o texto que João vai junto. E Pedro fica chateado, porque João está indo junto. E aí Pedro diz assim: Senhor,
o João está indo junto. O senhor me chamou, um papo ali, particular, vamos penetra da festa. Né? E aí Jesus responde a Pedro, Pedro, se eu quero que ele nem morra, o que te importa? Quanto a mim, quanto a ti, segue-me. É muito interessante o que esse texto mostra para nós, porque esse texto está contando para a gente, está fazendo uma radiografia da nossa alma. O texto está dizendo para a gente que o nosso problema é o outro. Vou repetir. O nosso problema do ser humano, de todo ser humano, é o outro. É interessante percebermos que o problema é o outro, porque a Bíblia vai nos contar claramente e vai nos apontar para a singeleza da raça humana e o fato de que todos nós, na verdade, somos muito parecidos, porque nascemos de uma mesma fonte. Existe um diálogo nas ciências humanas entre Freud, Sartre, Hegel e Russell. E eu quero falar um pouco sobre esse diálogo aqui, mas eu não sou especialista da área. Temos 2 pastores psicólogos, eu não vou entrar nisso. Mas o meu primo era um grande especialista em Freud. Meu primo, José Sayun, Dr. José Sayun, médico, psicanalista, com pós-graduação na França, em Freud, no pensamento de Freud. E foi um psicanalista muito famoso, infelizmente partiu cedo. E um dia conversando com ele, a gente conversava muito sobre Freud, e um dia conversando com ele, ele disse assim, ele não era crente. E já perto do seu momento de falar sobre Cristo, porque eu falei para ele, você está começando o caminho. Ele disse para mim, Leonardo, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu falei, vamos lá, qual é a sua conclusão? O homem não precisa de Freud. O homem precisa de Cristo. Meu Deus, ouvir isso dele, vocês não têm ideia, gente. Vocês não conheceram o homem, eu conheci. Ouvir isso dele era algo assim muito forte. E eu fiquei muito feliz com aquela frase dele. O homem precisa de Cristo. O Freud foi analisar a vida do homem e ele fez uma viagem para dentro do ser humano. E todo mundo aqui sabe do id, ego e superego. E do complexo de Édipo e tantos outros que vocês conhecem muito bem, né? E o Freud, ele achava que a solução estava nessa introspecção, nessa busca lá dentro do ser humano, para entender seus traumas de infância, suas projeções, que o seu subconsciente até produzia através de sonhos. E o Freud até escreveu um livro falando sobre a interpretação dos sonhos. Olha lá, hein? É Freud. Mas aí quando você vai estudar um pouco mais as outras pessoas que pensaram sobre o ser humano, e aí vamos para Hegel, Russell, e em especial Sartre, você percebe que eles projetaram uma análise do ser humano no outro. A ponto do Sartre dizer que o inferno é o outro. Fantástico isso. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos exatamente a comprovação dessa tese. Você quer ver uma coisa? Encontramos na Bíblia Caim e Abel. Qual era o problema de Caim? Abel. Para Caim, o problema dele era Abel. Se eu matar Abel, meus problemas acabaram. Organizações Tabajara. Não é? Tanto é que ele vai sobre Abel e mata Abel. E Abel, então, naquele momento, descobre que o grande problema da vida dele era Caim tarde demais. Perdeu. Você olha, por exemplo, para Naamã. Naamã é um texto riquíssimo na Bíblia, porque Naamã, 2 Reis capítulo 5, era um comandante do exército, riquíssimo, famosíssimo. Naamã era o cara. E Naamã se encontra com lepra. E uma menina lá, que era empregada da casa, diz assim, fala para a mulher de Naamã, se ele soubesse que lá em Israel tem um profeta, que ele cura esse negócio aí. A mulher fala com ele, ele fica empolgado, fala com o rei dá carta para ele, e ele sai com a sua comitiva, cheio de ouro, para ir visitar Eliseu, o profeta do Senhor. E quando ele chega, depois de dias de viagem, na casa de Eliseu, o Naamã encontra o Eliseu dentro da casa dele, só que Eliseu não vai ver Naamã. Eliseu manda um garoto dizer para Naamã, fala para ele se lavar lá no rio que ele vai sair curado. Naamã fica uma onça. Peraí, eu sou um homem importante, venho com essa comitiva toda, trago ouros e mais ouros e mais ouros, e ele sequer vem aqui me atender. Eu esperava
que ele viesse, se prostrasse diante do seu Deus, invocasse o Senhor, para que o Senhor me curasse. Ou seja, Naamã já veio com a liturgia pronta do culto, né? Só que Eliseu é um profeta do Senhor. Eliseu nem tinha um para a agenda de Naamã. Diz para Naamã: Naamã, quem manda aqui na liturgia sou eu, né? Atende o recado que eu mandei para o menino aí, ponto final. E Naamã fica tão nervoso que diz assim: não, lá na minha terra os rios são melhores. Naamã é que compôs, na minha terra tem palmeiras onde canta. Foi Naamã. E aí o que acontece é que os companheiros de Naamã, de viagem, dizem para Naamã: não, Naamã, não custa nada, a gente já viajou de tão longe, para de ser cabeça dura, vai lá, pula nesse rio aí, quem sabe dá certo. E Naamã vai, seguindo o recado de Eliseu. Eliseu não foi lá falar com ele, não, deixou ele sair nervoso. Acho que Eliseu deve ter olhado pela janela e falou: ih, está nervoso. E ele foi todo marchando, e ele entrou na água e saiu curado. E aí ele volta e presta louvores. O problema de Naamã era Eliseu. Eliseu não foi do jeito que ele queria que fosse. Você vai para outro caso e encontra Daniel. E Daniel tem um entrave político violento. E os homens articulam para que Daniel seja jogado na cova dos leões. Mas homem de Deus na cova dos leões faz leão virar gato. Eu fico imaginando que na hora que eles olharam lá, depois de um bom tempo que Daniel estava lá dentro, encontraram Daniel deitado na barriga de um leão, fazendo carinho na juba do outro. Porque é fantástico essa relação de Daniel com o Senhor, né? E dos seus amigos também, aqueles que caíram lá na fornalha e saíram inteiros. O problema de Daniel, esses políticos. Vamos para o Novo Testamento, encontramos Herodias, griladíssima com João, a ponto de pedir a cabeça dele como presente de aniversário, né? Era uma festa, a filha dela dança e desperta os desejos mais primitivos, né, no coração de Herodes. Herodes diz: o que você pediu eu te dou. Ela vai na mãe, Herodias, que tinha um relacionamento incestuoso com esse homem, e diz assim para ele, para ela: o que eu peço para o rei? Pode pedir metade do reino. Não, pede só a cabeça de João Batista, que eu não aguento esse profeta enchendo minha paciência. O problema de Herodias era João. E de fato, o rei manda decapitar João por causa desse pedido. E finalmente, encontramos Paulo e Barnabé, dois grandes homens de Deus, e chegou um momento da vida deles em que eles se confrontaram a tal ponto de não andar mais juntos. Por causa de um outro rapaz, Marcos, que depois acaba entrando na história e sendo um bom companheiro de Paulo. O que a Bíblia nos conta então? Encontramos problemas familiares, onde o outro é problema dentro de casa. Encontramos, caso Caim e Abel, encontramos problemas religiosos, onde o profeta não corresponde à expectativa do adorador, Naamã e Eliseu. Encontramos um problema político entre Daniel e os homens daquela época. Essa dimensão política sempre aconteceu. Encontramos um outro problema que é profético, João com Herodias. E encontramos um problema de relacionamento dentro da igreja, Paulo e Barnabé. Então não há lugar seguro, seja na sua casa, seja no ambiente político, seja na proposta religiosa, seja dentro da própria igreja, nós sempre teremos problema com o outro. Esta é a verdade bíblica. Mas o texto que nós lemos, acho que você está com ele aberto aí, diz que podemos identificar o diagnóstico de Cristo Jesus aí. E o diagnóstico de Cristo Jesus é o seguinte: quando Pedro diz, e quanto a este, Pedro revela que o problema era João. Pedro diz para Jesus: o meu problema hoje é João. O que João está fazendo aqui? Que sujeito intrometido. Eu não convidei, o senhor não convidou. Não tem educação em casa esse João, não? Então ele começa a projetar em João os seus problemas. Ele diz para o Senhor: Senhor, João é problema. E esse cara vai entrando assim, como pode? Então encontramos em Pedro, um grande homem do Senhor, um coração nessa direção. Mas encontramos mais. Quando Pedro diz, e quanto a este, ele revela uma segunda coisa. Ele revela que existe no coração de Pedro uma crítica à ação de Deus no caso.
É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus: Jesus, você não está prestando atenção que o João está entrando de penetra na nossa conversa? O senhor não vai fazer nada, não? O senhor, por acaso, é Deus assim, complacente demais? Qualquer um vai chegando e dando pitaco na liturgia da sua conversa? Que Deus é esse? Vocês devem se lembrar que em Salmos, os problemas dos salmistas estão muito relacionados a essa questão. Onde salmistas dizem assim, por exemplo, Salmo 73, Senhor, eu sou crente e o ímpio é que está prosperando. Eu sei que isso nunca passou na cabeça de ninguém aqui. Não é verdade? Senhor, nós somos crentes, mas o ímpio é que está prosperando. Senhor, nós somos crentes e os ímpios têm uma vida mais tranquila. Olha aí, hoje é domingo de manhã, ímpio a essa hora está na praia. Crente, se for na praia a essa hora, dá arrastão. Dá errado. Né? Então, ele começa a projetar e falar para o Senhor: Senhor, olha aí, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor... Então, a crítica de Pedro não é só a João. A crítica de Pedro é em relação ao próprio Deus. E a ação de Deus na vida do outro. Mas aí Jesus aponta para Pedro e para todos nós o caminho da vida cristã equilibrada e saudável. Jesus diz assim: Pedro, dá uma olhada no texto, como é lindo. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse que te importa, gente, no grego, é a expressão tiprosê. Tiprosê. Tiprosê no grego é o jeito que se fala, tiprosê. O que você tem com isso? É uma frase forte. O que você tem com isso? Que para você? Né? Para você ter uma ideia, essa é a frase. Quando Judas está com problemas na entrega de Cristo, os homens que haviam contratado ele falam: esse é problema seu, tem para você. Tem para você. E Jesus diz assim: Pedro, o que você tem com isso? O que você tem com a vida do outro? Quanto a você, foca no lugar certo. Segue-me. Então Jesus dá a Pedro a direção correta do olhar e do coração de todos nós. Sabe por quê? Porque para Jesus Cristo, o outro deve ser amado. Tem um amigo meu, pastor presbiteriano, passou por uma experiência muito interessante. Pastor presbiteriano, convidado para expulsar o demônio de um sujeito. Isso é coisa rara. Mas vocês não sabem as roubadas que pastor entra, gente. Vocês não têm ideia. Né? Mas ele foi. Chegou lá, na casa, era um sobrado, levaram ele para o segundo andar. Era um homem forte que estava armado de um facão. Está naquele quarto, passando o facão no chão, falando que vai matar todo mundo. E a família abriu a porta, o pastor entrou no quarto. E a família, por puro amor ao pastor, trancou a porta. Trancou. O pastor só deu uma olhada. E entre luz e sombras, esse pastor viu esse homem enorme com o facão na mão, passando o facão no chão assim. Ele falou que saia da faísca. Vou matar, né? E ele disse que ficou com um misto de temor, tremor, medo, tudo junto. Eu não sei se você sabe, mas a ciência descobriu recentemente que pastor é homem. Sente medo e tal. E aí ele olhou aquilo. E ele disse que quando entre luz e sombras aquele homem apareceu, ele olhou nos olhos daquele homem. Ele disse para mim: Leonardo, eu senti um amor tão grande por aquele homem. Eu senti uma compaixão por aquela vida, como eu nunca senti por ninguém. Foi uma coisa assim. Ele falou que o homem soltou o facão, caiu no chão chorando. E ele repreendeu ali calmamente o demônio naquela vida. O homem se libertou. E aí a família abriu a porta. Aleluia. Porque na nossa relação, que a Bíblia nos convida, é para vivermos o relacionamento com o outro pautado no amor. A primeira coisa. Jesus falou que nós seríamos reconhecidos como cristãos pelo mundo se nós amássemos uns aos outros. Se nós parássemos de julgar os outros e amássemos o outro. E dirigíssemos a ele a palavra do perdão, do cuidado, do carinho. Jesus falou que essa é a característica do cristianismo. Não é poder, é amor. Segunda coisa é que Jesus disse para nós
que a outra pessoa, além de ser o objeto do nosso amor, deve ser também o objeto da nossa ação. E a Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Identifique-se, tenha compaixão e caminhada. Isso é o ensino bíblico. Porque todos nós somos pecadores e erramos uns com os outros. Se não houver perdão nos relacionamentos, se não houver amor nos relacionamentos, se não houver cuidado nos relacionamentos, o nosso cristianismo é completamente vazio. É uma ideologia fanática, muito furada, não é? Que não mobiliza nada, mais furado do que as multidões que temos visto por aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então é interessante nós olharmos para a palavra de Jesus. Jesus falou assim: alegre-se com os que se alegram, e chore com os que choram, porque essa é a marca do cristianismo. O irmão está passando dificuldade, a irmã está passando dificuldade, estenda seu braço, segure e seja bênção na vida deles, para que a alegria do resgate seja a glorificação do nome do Senhor pela irmandade da família da fé. Alguém está celebrando? Celebre junto. Nós vivemos uma cultura, infelizmente, onde o sucesso do outro é ofensa pessoal. Quem disse isso foi Tom Jobim, não fui eu não. Ele sentado lá no Jardim Botânico deve ter pensado nessa frase. Eu vou muito ao Jardim Botânico para ver se eu pego algumas frases dessas, né? Até Darwin passou por lá, então deve ser um lugar bom. Mas nós precisamos redescobrir essa relação de Cristo, onde o outro não é problema. O outro é companheiro de viagem. E os meus olhos não estão no outro, mas estão em Cristo. Quanto a ti, segue-me. Porque se tirar os olhos de Cristo, você afunda. Vamos voltar lá para o nosso ex-ministro Dirceu. Vocês acharam que eu esqueci dele? Esqueci não. Entrei com embargo e retornei ele para o nosso diálogo. O que acontece é que muitas pessoas estão olhando para o Brasil, apontando para os outros. E é interessante, eu fiquei refletindo recentemente, o Supremo tomou uma decisão que todos nós aqui discordamos, de aceitar os embargos, do embargo, do processo, do recurso, não sei o quê. Isso vai se arrastar por anos, gente, até Jesus voltar. Pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Você quer uma dica? Veja essa entrevista em abril, o profeta ex-ministro José Dirceu já dizia o que ia acontecer, em abril. É o cara. E ainda depois de todos os embargos, ele disse que ainda tem muitas outras coisas, até o recurso a um tribunal internacional. Isso é que é um sujeito bem formado. Então, as coisas vão rolando. E é interessante porque as manifestações de rua não aconteceram, mesmo com esse momento tão desagradável. Eu não sei porquê, mas é muito interessante, né? Bom, deixa para lá, porque na minha área eu tenho que cuidar da minha integridade física. Mas nós olhamos para a sociedade brasileira e vemos que muitas pessoas estão revoltadas com Deus ou abandonando a sua caminhada cristã por causa do outro, por causa do poder legislativo, executivo, judiciário, porque tal fulano fez isso, fulano de tal falou aquilo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, olhe para Cristo, segue a Cristo. Esse é o convite de Jesus. Ele é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor. Nada acontece por acaso. E um dia, o tribunal verdadeiro vai acontecer. E aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Porque o juiz daquele tribunal não aceita nenhum embargo. E o advogado ali é fortíssimo. Um dia, o juízo final acontecerá. E eu quero estar sentado nos primeiros bancos. Agora é fulano. Não vou nem sair para comprar pipoca. Porque eu creio que um dia isso tudo passará. E nós reinaremos com Deus. Onde não haverá nem fome, nem choro, nem lágrimas, mas apenas o reinado visível e soberano do Deus que nós, mesmo sem ver, cremos e seguimos pela graça do Senhor. Portanto, conselho pastoral para você levar para sua casa: para de olhar para os lados, segue a Cristo. Se é para olhar para alguém do seu lado, olha para amar e ajudar.
Só isso. Porque esta é a mensagem de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, ajuda-nos a manter os nossos olhos firmados em Jesus Cristo, nos valores e na visão de Jesus Cristo, no amor e no cuidado de Jesus Cristo. Que os nossos relacionamentos sejam cada vez mais saudáveis, debaixo da bênção, da unção do Teu Santo Espírito. Faça, ó Deus, com que o Seu povo aqui seja conhecido como um povo que vive de fato a família da fé, para que todos possam olhar para cá e descobrir, ó Deus, na vida de cada irmão, de cada família aqui representada, a paz que excede todo o entendimento. O Deus que é o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo que nos faz viver a alegria de ver o fruto do Espírito e vivenciá-lo dia após dia. Ó Senhor, nos conduz assim, trazendo ao nosso coração sempre a alegria da leveza da alma que tem relacionamento contigo. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor um dia, pela obra do Teu Santo Espírito, disse aos nossos corações: segue-me, 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 e nós te seguimos. Obrigado, Senhor, por esse convite. E se existe alguém aqui, ó Deus, que ainda não ouviu esse convite, mas apenas essa manhã, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito aplique a esse coração, essa palavra convidativa: segue a Cristo Jesus. E que essa pessoa possa, a partir dessa manhã, segui-lo. Segui-lo, porque esse é o melhor caminho. Segui-lo, porque esse é o único caminho. Segui-lo, porque o caminho é Jesus Cristo. Oramos, pedindo a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.